Lino. O vosso aplauso, eles vão entrar por... Muito boa tarde a todos. Quero agradecer, em nome do coro e do Círculo de Cultura Musical, o convite que nos foi feito para participar nesta cerimónia e desta forma também homenagear o trabalho da população de bombeiros. É um gosto para nós estar aqui e desta forma também numa atitude cívica da nossa parte de reconhecer o trabalho e agradecê-lo aos bombeiros. Iniciamos com um tema que nos fala da congregação de fé, que é uma coisa que é precisa para se ser bombeiro. Fé não necessariamente
direcionada, mas uma fé de uma crença sempre de forma positiva. E seguimos com outro tema que fala da necessidade de mudança perante a indiferença que o mundo por vezes tem perante os males do próprio mundo. O próximo tema chama-se Changes. Vamos terminar a nossa apresentação com um tema cantado na língua de Madagascar, Melgage, que nos fala essencialmente da alegria e da partilha de alegria. De partilha, essencialmente, a partilha, tantas vezes em atividades de equipa, é o fruto para que as coisas possam dar para a frente, e o espírito de camaradagem, espírito de união e de partilha que os bombeiros também eles precisam para desenvolver a sua atividade em prol de todos nós. Vamos terminar com o tema Dentro dos Trópicos. Zani utina
obrigado ao coro Vox Feminis, muito obrigado ao Centro de Cultura Musical Bombarlense. E o Sr. Presidente da Direção da União Cultural e Recreativa Bombarral, que pertence a este teatro, arquiteto Rui Viola, na qualidade de dono da casa, vai fazer uma intervenção de boas-vindas. Sr. Arquiteto. Muito obrigado. Vou ser estritamente breve. Queria começar por vos desejar as boas-vindas a este espaço. Acho que é extremamente simbólico ser aqui. Já, mais à frente já vos direi breves palavras sobre essa circunstância. Queria saudar os convidados especiais que vêm de fora. Bem-vindos ao Bombarral, bem-vindos a esta casa, à nossa pequena joia. Queria saudar os bombarlenses, também representados aqui pelo Sr. Presidente da Câmara, Ricardo Fernandes, pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Hélio Leal. E também queria saudar, então, de forma muito especial e do coração, os bombeiros voluntários do Bombarral, na pessoa do Sr. Comandante Pedro Lourenço e do Sr. Presidente da Direção, Vítor Garcia. Estamos todos muito, um bocadinho de parabéns hoje. Como começar e como tentar sinteticamente traduzir perante vós o simbolismo que existe neste evento. E então entendi e procurei, neste ano em que se comemoram os 500 anos de Luís de Camões, encontrar nas palavras do poeta aquilo que eu não sou capaz de transmitir pelas minhas próprias palavras. E então voltei aos Lusíadas, todos nós temos de vez em quando o regresso aos Lusíadas, e extraí aqui um pedacinho do canto quarto que se refere a este heroísmo tão aventureiro e tão português, e que vos vou passar a transmitir nas palavras de Luís de Camões. As coisas árduas e lustrosas se alcançam com trabalho e com fadiga. Faz as pessoas altas e famosas a vida que se perde e que periga. Que, quando ao medo infame não se rende, então, se menos dura, mais se estende. Penso que são umas palavras que se adequam bastante bem ao heroísmo e, por vezes, ao sacrifício humano dos soldados da paz. Ninguém melhor do que um poeta e o nosso poeta para transmitir esta emoção, esta sensação. Em segundo lugar, por ser breve, prometi ao professor Claudino que ia ser extremamente breve, queria também fazer aqui uma evocação com um pouco de história. Reparei, porque nós somos desta casa, reparei que fomos recebidos ali no hall de entrada, encontrámos-nos todos ali, estivemos ali todos a conviver uns com os outros, curiosamente na primeira sede dos Bombeiros de Bombarral. Portanto, para quem não sabe, está no livro, aquele hallzinho de entrada onde nós estivemos ali com aquelas colunas, com aqueles vidros, etc., foi a primeira sede dos bombeiros. Foi ali que se puseram as primeiras geringonças dos bombeiros, os primeiros objetos, o primeiro património dos bombeiros. Foi ali que se decidiu pôr. Portanto, entramos aqui hoje pela primeira sede dos Bombeiros do Bombarral, nesta casa que também por si já é centenária. E, curiosamente, também observei que nós tivemos ali dois espectadores mudos. Tínhamos uma fotografia quando se entra pelo lado direito e pelo lado esquerdo, ou quando se sai pelo lado esquerdo e pelo lado direito, sendo que uma delas, aqui deste lado, do meu lado direito, é o famoso ator Eduardo Barzão, que é sempre referido quando se fala desta casa, e sobre esse senhor vamos deixá-lo estar muito sossegadinho. Mas, do outro lado, temos uma fotografia de uma pessoa que não pode deixar de ser evocada neste dia,
que é o Evaristo dos Discípulos. Está lá a fotografia dele. E o Evaristo dos Discípulos é um símbolo do empreendedorismo que deu origem ao Conselho do Bom Morral numa primeira linha e depois ao grande desenvolvimento dos primeiros anos do Conselho. Portanto, o senhor, com esse grande Evaristo dos Discípulos, foi peça fundamental para que esta casa existisse. Foi ele que teve a ideia, foi ele que puxou tudo para que esta casa, já centenária, em 21 foi centenária, existisse. E, curiosamente, também foi o Evaristo dos Discípulos que também moveu mundos e arrastou toda a gente à frente dele para fazer também a Associação dos Bombeiros do Bom Morral. Eu, por gracinha, e sabem, quem me conhece sabe que eu não perco a oportunidade de dar uma pitadinha de humor, quando entro ali na porta de entrada, entro aqui muitas vezes sozinha e cumprimento sempre a um ou outro, nunca os dois. Quando venho para as coisas do teatro, digo bom dia, Eduardo. Viro para o lado esquerdo, digo bom dia, Eduardo. E quando venho para fregar a mola para trabalhar, digo bom dia, Evaristo. Portanto, convido-vos à saída, neste dia especial, fazer uma pequenininha saudação à fotografia do homem de bigode que está ali do lado esquerdo pendurado na parede e dizer-lhe então até breve, Evaristo. Porque o comandante Evaristo dos Discípulos, então depois posteriormente o comandante Evaristo dos Discípulos, também penso que deve estar algures a observar-nos e a dizer que giro, eu que fiz os bombeiros, fiz o teatro, isto parece que está tudo aqui a conjugar e a vida mesmo assim, a vida anda em círculos, como diria o Gabriel Garcia Marques. Para todos, o resto do bom dia. E muito obrigado. E a direção da União Cultural Recreativa considera, tivemos reunião semana passada, pediram que transmitisse que é para nós uma grande honra podermos acolher este evento. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, Dr. Rui Viola. Muito obrigado pela cedência desta nossa casa, que é uma das casas comuns que o Bom Morral tem. Convido agora para ocuparem os seus lugares na mesa o Sr. Vítor Garcia, Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bom Morral. Faça favor, nós vamos compor a mesa para a apresentação do livro. O Sr. Comandante Pedro Lourenço, Comandante do Corpo de Bombeiros da Associação. A doutora Doris Santos, coordenadora do Livro do Centenário, coordenadora científica. E o doutor José Pacheco Pereira, historiador, comentador político e, sobretudo, um homem de cultura que nos dá a honra de apresentar a obra agora editada. Muito obrigado, Sr. Doutor. Façam favor de sentar. Façam favor de sentar. Façam favor. Vão ficar aí de castigo durante toda a apresentação. Adoro, eu sugiro. Sim, sim. Muito bem. Ora bom, vamos todos fazer intervenções breves. Vamos todos, não. Os senhores vão fazer intervenções breves. Em primeiro lugar, vai usar a palavra o Sr. Vítor Garcia, Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bom Morral. Caro Vítor. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos à cerimónia de apresentação do livro Na Paz, no Perigo e na Dor. 100 anos dos Bombeiros Voluntários de Bom Morral. Esta obra é dedicada a todos os bombeiros que, desde a fundação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bom Morral, se empenharam na nobre missão de socorrer os bombarralenses. Agradecemos aos coordenadores Doris Santos e Alberto Clautino
Aos autores, Francisco Verge Costa, Joaquim Rodrigues dos Santos, Luís de Matos, Nuno Ferreira, Pedro Lourenço e Rui Viola. Um agradecimento também ao Celestino Ferreira dos Santos pelo excelente trabalho fotográfico. Ao designer Joaquim António da Silva, o nosso reconhecimento pelo magnífico trabalho apresentado. Uma palavra também para todos quantos tornaram possível esta obra e deram o seu contributo. Por último, o nosso sincero agradecimento aos patrocinadores, empresa FGP, Caixa Agrícola Mútua de Bombarral, Município de Bombarral, ao Teatro Eduardo Brazão, ao Ciclo de Cultura Musical Bombarralense, ao Dr. Pacheco Pereira, por ter aceito o convite para estar presente esta tarde, nesta magnífica sala, a apresentar a grande obra que retrata os 100 anos da história da Associação. Honra e glória aos bombeiros de Bombarral, honra e glória aos bombeiros de Portugal. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra o Sr. Comandante do Corpo de Bombeiros, Comandante Pedro Lourenço. Boa tarde a todos. Saúde e cumprimento a todos os presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimo Dr. Pacheco Pereira, excelentíssimo Sr. Comandante Carlos Silva, obrigado também pela presença. Excelentíssimo Comandante Lélio Gomes, também a representação da Liga dos Bombeiros Portugueses, excelentíssimos Presidentes das Juntas de Freguesia, obrigado também. Caros Comandantes, excelentíssimo Presidente de Direção das Associações Congêneres, um cumprimento também à Direção da União Cultural e Recreativa do Bombarral, excelentíssimo Sr. Comandante da GNR, excelentíssimos convidados, meus senhores e minhas senhoras, cumprimento também a Doutora Doris. Obrigado. Enquanto Comandante, para mim, é uma honra estar no lançamento deste livro. Aqui represento todos os bombeiros, sejam do quadro do comando, do quadro ativo e honra, os especialistas, os estagiários, cadetes e infantes. No fundo, todos imbuídos no mesmo espírito pela gratidão da vida que escolhemos ser bombeiros. Que possamos sempre honrar o legado dos nossos antecessores, enaltecendo assim a instituição Bombeiros do Bombarral. O motivo que hoje nos junta enche-nos de orgulho, não há dúvida. Vejo como reflexo de uma comunidade que hoje apresenta o livro que retrata 100 anos da história de uma associação humanitária criada em 1924 pela comunidade e virada para a sua comunidade, no que concerne à proteção e socorro das pessoas e dos seus bens. Assim, ela une todos em prol dos seus bombeiros, porque estes, nas horas de aflição, representam o espírito de solidariedade e resiliência dessa mesma comunidade, nomeadamente para que todos se sintam mais seguros e confortáveis onde residem. Os bombeiros, quando chamados, há sempre a correria dos veículos e o som das sirenes que ecoa pelas ruas sinalizando a aflição. Ali vai um amigo, um conhecido, um familiar que abnegadamente e imbuído no espírito voluntário e aguerrido sob o lema de vida por vida, vai apagar um incêndio, ou socorrer também um conhecido, um amigo, um desconhecido, que também é amigo, ou um familiar. Assim o era há 100 anos e continua, com homens e mulheres de coragem que esquecem a própria família e põem diante dos olhos a divisa que juraram servir e que converge para a proteção da vida e da humanidade. Povo este, que emana da sua comunidade e, alinhados, seguem numa missão solidária e humanista para proteger e auxiliar os seus concidadãos. Assim foi nos primórdios da constituição da Associação e Corpo de Bombeiros, hoje ainda é o modelo.
embora com as necessidades adaptadas às exigências da sociedade. Possamos, com a edição deste livro, honrar os fundadores e todos os que foram consolidando pelo tempo a nobre instituição que socorre os bombardelenses, independentemente da sua condição social ou religiosa. Que todos nos possamos orgulhar por tais homens e mulheres que abnegadamente vão dando corpo e alma à corporação. Que seja um orgulho deste lugar e deste povo. E assim se conseguiu este livro. Obrigado. Para fazer a apresentação do livro, para começar a apresentação do livro, vou passar a palavra à doutora Doris Santos, mas quero perguntar se ela quer falar dali ou quer falar daqui. Doris, queres falar? Falas daí ou falas daí? Ok. A doutora Doris Santos vai fazer uma intervenção em nome de toda a equipa autoral do livro. O livro tem cerca de 9 autores, mas ela foi a alma e a coordenadora da edição. Doris, por favor, eu agora tomo a liberdade de ficar aqui sentado, que é mais perto. Muito boa tarde. Eu estou aqui em nome de um coletivo. Este livro teve uma coordenação minha e do Claudino Alberto Nunes, tanto ele também é coordenador, mas nós somos aqui, estou a dar a cara por uma série de autores que devem ser devidamente referenciados e a quem agradecemos por terem aceito também este desafio, quando nos foi lançado pela direção da Associação de Bombeiros Voluntários de Bombarral há cerca de 1 ano e meio, talvez, e que se dirigiram a mim no sentido de promovermos a edição de um livro que comemorasse o centenário de mais uma instituição do Bombarral, que também fazia 100 anos, porque de facto a história dos bombeiros voluntários de Bombarral se cruza com a história do próprio Conselho, com tantas outras, como já foi aqui hoje referido também pelo Rui Viola. E pareceu-me desde logo um modelo ideal, não ser um modelo individual escrito por uma autora, ainda por cima. Eu sou historiadora de arte, sou museóloga, não sou propriamente conhecedora da história dos bombeiros voluntários de Bombarral, fiquei a conhecer muito e achei que o meu papel seria muito mais útil, muito mais relevante, digamos, se fosse na coordenação de uma equipa com base nos conhecimentos que essa própria equipa já tem em várias áreas. E, portanto, agradecer e referir aqui o nome do Joaquim Rodrigues dos Santos, na parte da arquitetura do edifício do quartel primitivo, do Rui Viola, do autor do edifício que atualmente é o quartel dos Bombeiros Voluntários de Bombarral, assim como do Luís Lados, Francisco Verge Cos e do Nuno Ferreira, Monta Borda, portanto, que fizeram também todo o outro trabalho de recolha histórica e recolha de depoimentos pessoais, para além do próprio comandante Pedro Lourenço, uma peça-chave para nos transmitir o que é ser bombeiro e toda a organização que ainda hoje subjaz a esta associação. Só para explicar, e não vou me alongar muito em termos da apresentação do livro, já que temos aqui o prazer de ser feito pelo Dr. Pacheco Pereira, mas só para dar a conhecer como é que nós resolvemos organizar a publicação. Gerou-se um dilema. Ficaríamos por uma mera apresentação histórica, cronológica. Queríamos um livro que ficasse para o futuro, espelhando o que é que tinham sido os 100 anos anteriores, ou queríamos um livro que mostrasse o que eram os bombeiros voluntários de Bombarral hoje em dia. Várias reuniões em conjunto, algumas acesas, em que as perspectivas foram se harmonizando, até chegarmos a uma ideia de optarmos, por um lado, por um registro cronológico, que vai, de alguma forma, acompanhando o que é a história de Portugal, a história de Bombarral ao longo do século XX e, sobretudo, quando a instituição foi criada e porque é que foi criada, pretendíamos saber isso.
mas não queríamos um exercício académico, um exercício, digamos, mais erudito, mais fechado em termos históricos. O tema está longe de estar esgotado e, portanto, obedeceu uma seleção muito grande, quer de conteúdos, quer de fotografias, quer de pessoas que deviam ser referidas, e, portanto, compreendam que isto é uma seleção necessariamente e que foi muito difícil chegarmos até onde, a este produto final. Por isso, como eu estava a dizer, mais do que o interesse académico, interessou-nos também o depoimento. Ouvir as pessoas, ouvir aqueles que dão o seu dia-a-dia, que tiram do seu tempo livre por esta causa maior que é servir o outro. E, portanto, as fontes orais, que por vezes são tão desprestigiadas ou são tão afastadas de uma investigação académica ou histórica, aqui foram muito relevantes. Os depoimentos, as entrevistas, o que é que cada um tinha a contar sobre as suas principais experiências, a partir de fotografias, a partir de documentos que tinham em casa, memórias do que tinham passado ao longo deste tempo. Porque algo que me ficou particularmente aqui digamos, a registrar desta publicação é que os bombeiros são de facto uma família. Isto é muito dito, mas eu consegui perceber isso pelas vezes que íamos à noite reunir todos os autores, percebi as pessoas que lá estão sempre à nossa disposição. E que uma vez bombeiro para sempre, quer estejamos ou não estejamos na farda, não é? Portanto, tem a ver com uma atitude, com uma postura perante a vida. E isso nós quisemos que fosse transmitido no livro. Portanto, esperamos que, sinceramente, este livro, para além dessa componente histórica, de registar a evolução dos 100 anos da Associação dos Humanitários dos Bombeiros Voluntários de Bombarral, também espelhe o que é ser bombeiro. Pela voz daqueles que são bombeiros, que foram bombeiros, e também pela própria comunidade. Nós queríamos saber como é que os bombarralenses sentem e veem os seus bombeiros. E, obviamente, que as palavras que, sobretudo, surgem são palavras de obrigada, de bem-aja, por todo o trabalho, pela sua dedicação. E pronto, não me vou alongar muito mais. Apenas dizer que, sobretudo, depois do que se passou na semana passada, ou há cerca de 15 dias, em que o país foi atingido por uma vaga de incêndios que infelizmente vitimizou mais alguns dos nossos bombeiros. Como nós terminámos a apresentação deste livro, e o professor Claudinho voltou aqui a dizer, depois disso, o trabalho que nós tivemos, autores, de escrever este livro, o trabalho que tivemos de coordenação, o trabalho da paginação, que se deve ao Quito também, tenho certeza que não foi nada, foi mínimo, não nos custou nada, perante o trabalho que todos aqueles, como os bombeiros, dão a sua vida por esta causa maior. Por isso, o nosso obrigado foi a nossa humilde forma de contribuir para este centenário. Então, muito boa tarde, bem-vindo à RTVON e à Popular TV. Encontramos-nos na apresentação do livro comemorativo do centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral. Obrigado, Doris. Antes de passar a palavra ao Dr. Pacheco Pereira, ele não me vai levar a mal que eu faça um bocadinho de marketing do livro. O livro tem um valor, tem um preço de 20 euros, mas o preço de lançamento, hoje e até ao final do mês de outubro, será de 15 euros. Portanto, eu acho que mais vale comprar hoje do que vou comprar mais tarde. Além disso, tomo a liberdade de recordar que o Natal está à porta e que o livro de centenário será uma excelente prenda para um familiar que se encontra longe ou um amigo com quem queremos partilhar alguma coisa da nossa terra. Portanto, eu sugiro que antes que os livros esgotem, façam o favor de pensar nas prendas de Natal. É bom para quem lê o livro e é bom também para os bombeiros, que nós precisamos de reaver o investimento. Recordo que a partir de segunda-feira, informo que a partir de segunda-feira o livro estará à venda na sede dos bombeiros, no quartel dos bombeiros, e em todos os pontos de venda de revistas e jornais do Bombarral. Portanto, nós vamos colocar os livros e será possível, se alguém não comprar hoje ou se alguém quiser comprar ainda mais, eles estarão disponíveis nesses locais. Nesta altura tenho o gosto e finalmente dar a palavra ao Dr. Pacheco Pereira para a apresentação do livro, para a apresentação crítica do livro
e a quem, em nome da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Umbarral, quero agradecer e expressar quanto nos honra a sua presença e a sua disponibilidade para vir ao Bombarral neste dia. Muito obrigado. O livro intitulado Na Paz, no Perigo e na Dor, 100 anos dos bombeiros voluntários do Bombarral. Bom, em primeiro lugar, há uma longa lista de cumprimentos e de agradecimentos que eu tenho muita dificuldade em completar. São autarcas, são presidentes de associações, comandantes de bombeiros e bombarralenses. Portanto, eu assumo as listas dos oradores anteriores, cumprimentando toda a gente e dizendo, em primeiro lugar, que é para mim uma honra o convite que me fizeram e a possibilidade de aqui estar. Embora a minha primeira reação fosse de perplexidade, mas vou apresentar o livro sobre bombeiros. Eu não percebo nada, quer dizer, os bombeiros têm este problema, que é que são próximos, e quanto as terras mais pequenas são, mais próximos são, e ao mesmo tempo é um mundo próprio, e portanto, que muitas vezes é desconhecido nos seus mecanismos interiores. É uma cultura, é uma atividade, é um conjunto de vantagens e dificuldades, e portanto, como é que eu vou apresentar um livro sobre bombeiros? E depois comecei a ler o livro, que ainda tenho aqui antes de ser impresso, e comecei a perceber que havia uma série de coisas que, apesar de tudo, eu podia dizer sobre o livro, que remete, por um lado, para a forma como o livro comunica com outras questões e, ao mesmo tempo, alguns aspectos interiores do próprio livro. Queria, em primeiro lugar, dar os meus parabéns à equipa que o fez, porque não fez meramente um livro sobre a história dos bombeiros, ou sobre uma parte da história do Bombarral, fez um livro de história. Há muitos capítulos, não direi todos, porque há depois alguns capítulos mais especializados, e que elencam, no fundo, a história específica dos bombeiros, como a listagem dos comandantes, a listagem das pessoas que foram importantes para a Associação dos Bombeiros, mas a verdade é que, para além disso, e há muito trabalho a nível local que se perde a nível nacional. Há aqui muitos aspectos, e eu ia referir a alguns, em que o que aconteceu no Bombarral e o que aconteceu com os bombeiros, com a Associação Humanitária dos Bombeiros, comunica e ajuda a perceber aspectos mais gerais da história de Portugal. E depois é um exercício de memória. Aliás, é interessante, porque eu tomei aqui nas notas, o livro, num dos seus capítulos, ao lado de um boné, de um capi, não sei como é que se chama em português, não é? Este. Começa exatamente fazendo referência a que os bombeiros, e as pessoas gostam de comemorações, gostam de comemorar os dias, gostam de comemorar os aniversários. E, na realidade, isto é um respeito por um elemento, hoje muitas vezes desvalorizado, que é o elemento da memória. E quando digo desvalorizado, nós hoje vivemos uma memória muito rápida. Mesmo os jornais, mesmo os grandes jornais, muita gente não consulta os arquivos. E, portanto, às vezes um acontecimento que ocorreu há um ano ou há 2 anos já desapareceu do mapa, quando muitas vezes é importante para explicar um acontecimento atual. Há, de facto, uma aceleração do tempo que corresponde a características da nossa época, uma diminuição do silêncio, uma diminuição do tempo lento, uma diminuição da capacidade de pensar, com um mundo que é ele próprio particularmente acelerado, e a memória tem a vantagem de travar essa aceleração e dizer, não, mas as coisas que estão a acontecer hoje têm uma história, têm um passado. Esse passado, há uma frase muito interessante de um romancista que começa o seu livro assim: o passado é um país estrangeiro, lá fazem-se as coisas de forma diferente. E, na verdade, o passado é, em muitos aspectos, um país estrangeiro, e lá fazem-se as coisas de forma diferente.
E na fase inicial deste livro encontram-se muitas coisas que correspondem a essa forma diferente. Reparem no nome dos fundadores. O que está na porta. Exatamente, os discípulos. É o nome latino. E na lista dos fundadores, dos homens que tiveram papel, encontram-se nomes gregos, elpídios, nomes latinos e nomes republicanos, como Franco. Nenhum desses nomes é popular hoje. No entanto, no conjunto dos nomes dos fundadores, nós encontramos as pessoas, quando escolhem nomes, estão uma tentativa de dar uma identidade a quem estão a escolher. Ainda hoje é assim, com as crianças, quando se escolhe um nome, a gente, no fundo, tem um programa, nem que seja o programa de repetir o que foi a avó, o que foi a tia, o que foi o pai, pelo nome. Os nomes são relevantes. E é interessante, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção aqui foi exatamente os nomes típicos de um mundo que ainda era muito dependente nas suas elites, porque a maioria dos casos estamos a falar de pessoas das elites, pessoas cultas, pessoas que tinham uma atividade empresarial, pessoas que tinham uma atividade política, principalmente entre os republicanos, e esses nomes representavam um mundo que acabou. É das primeiras coisas que a gente, quando vai ver, que o passado é um país estrangeiro. Acabou. Hoje os nomes são retirados das telenovelas, são retirados das personagens célebres, há uma inflação de nomes que também traduzem a intenção social que quem dá. Quem quer que os seus filhos se representem, no fundo, uma espécie de elite, chamam-lhes Diogos. Independentemente de haver aqui Diogos ou e depois temos as Vanessas, as Sónias, que também fazem parte de um ciclo. Em todos os momentos da história, nós encontramos a diferenciação social. Muitas vezes não a nomeamos, muitas vezes não é fácil encontrarmos, ela está cá. Portanto, o papel da memória é exatamente a gente perceber coisas como esta. Há tradições que desapareceram, mas que estão presentes na Fundação, não só pelos nomes, como pelos símbolos. Os símbolos são muito interessantes, porque se nós fôssemos hoje a uma escola e perguntar o que é que, para além dos cachos, que isso toda a gente percebe, o que é, as pessoas diriam que está aqui uma águia. Quando na realidade não é uma águia, é uma fênix, por cima do fogo. A fênix renascida. A fênix é a ave da mitologia que significa o renascimento de todas as coisas. As pessoas vão dizer que é a águia de Benfica, quando se observa. E é exatamente estes referentes que existem nos símbolos, na bandeira, nas cores que se escolhem, nos nomes que se escolhem. A Associação Humanitária, por exemplo. É um mundo. Este mundo acabou humanitário. Para bem e para o mal. Neste caso, para o mal. Porque significa, em muitos casos, o excesso de um individualismo que despreza aquilo que é a atuação coletiva. E se há coisa para que a história dos bombeiros remete, é exatamente para um sacrifício do individual em nome do coletivo. Portanto, todas estas coisas a gente olha e lê de uma determinada maneira, mas infelizmente a cultura dominante já não permite, em muitos casos, particularmente nas escolas, ler muito do significado destas coisas, porque se perderam algumas das fontes mais importantes da cultura ocidental, da nossa cultura, que seja, por um lado, a Bíblia e a tradição judaico-cristã, e, por outro lado, a tradição grega e latina. Claro que a gente aqui não tem o Baco, só tem os cachos de uvas, só tem a simbologia do vinho, que é importante para a história de Bombarral, mas a Fênix introduz aqui um outro elemento, que é tudo renasce. A ave significa tudo renasce. Não é líquido que seja assim, mas enfim, é aquilo que os ingleses chamam wishful thinking, que a gente deseja que tudo renasça. Não é líquido que tudo renasça, bem pelo contrário. Bom, depois há vários aspectos que estão aqui que são relevantes. A fundação de 1924. Em 1924, Portugal estava numa crise relativamente grave. Reparem, a tradição republicana é relevante na criação destas associações. Portanto, os republicanos
porque, exatamente, entre outras coisas, para combater a Igreja, claramente, porque eram anticlericais, pretendiam criar uma cultura cívica a partir da criação de associações humanitárias, associações de beneficência, associações culturais, teatros, e esse surto durante a Primeira República é um surto que está claramente presente na fundação, quer do teatro, quer dos bombeiros. Estes republicanos acreditavam que o verdadeiro elemento transformador da sociedade era a escola. A escola era o elemento que, de alguma maneira, retiraria as pessoas do obscurantismo. E isso, e por outro lado, que a ação coletiva tinha um valor superior à ação individual. Repara, 1924 é já um período de crise da República. Vem de anos muito difíceis. O ano, por exemplo, de 1918, termina a Primeira Guerra Mundial e termina de uma forma trágica. A última batalha da Primeira Guerra Mundial, que é apresentada como uma vitória, a Batalha de Ali não é verdadeiramente uma vitória. Os alemães resolveram atacar no setor português, porque sabiam que o setor português era mais frágil. Regressaram em muitas aldeias do interior uma parte da população masculina, em toda a Europa, não só em Portugal, ou desapareceu, ou veio gaseada, ou veio doente, ou veio muito traumatizada, ou veio dos campos de prisioneiros na Alemanha, e isso significa um período de grande turbulência política. Em 1918 há a primeira greve geral em Portugal e há a epidemia da pneumónica, da gripe espanhola. A epidemia da pneumónica matou 25 milhões de pessoas na Europa. Não é brinquedo. E está muito ligada às condições de vida. É um período em que há assaltos a mercearias para combater o assambarcamento. É um período de crise. Ao mesmo tempo, para os republicanos, significou estes anos, 1918, 1919, a consolidação do regime republicano, na medida em que as últimas incursões monárquicas, que tinham, aliás, ocupado o norte do país, o Porto tinha, por exemplo, um governo monárquico, uma junta governativa monárquica, que editava um diário do governo, um diário da República, hoje está o diário da República, um diário do governo monárquico, e houve combates no norte e combates em Monsanto, mas isso acabou, de alguma maneira, com o problema do confronto república-monarquia. Mas começa a surgir um outro confronto. Nos anos 20, a crise da República vai abrir caminho à ditadura. Portanto, estamos num período em que já não são os monárquicos que são os adversários, é o ascenso de ideias como o fascismo italiano e o nazismo alemão, a marcha sobre Roma em 1921, e a influência, praticamente, em certos setores do exército, do fascismo italiano e das ideias autoritárias, não é só propriamente o fascismo italiano, começa a crescer e vai dar origem, como sabem, ao 28 de maio, depois a chamada ditadura das finanças e depois o Estado Novo, que é a mais longa ditadura da Europa, com exceção da União Soviética. É uma coisa que às vezes a gente não pensa bem, mas de 1926 a 1974, 48 anos, mais do que uma geração conheceu, nunca leu um jornal em liberdade, por exemplo. Aliás, há sinais aqui interessantes, provavelmente, enfim, a não ser para quem seja especialista nestas matérias, podem parecer, por exemplo, o primeiro corpo que foi retirado de um poço. Parece um fait divers, mas trata-se de um suicídio. Os suicídios não podiam ser noticiados porque a censura proibia as notícias dos suicídios e, portanto, tratava-se de quedas a poços. Havia no sul quedas a poços e no norte acidentes com armas de fogo. Não havia suicídios. A censura proibia as notícias de suicídios. Portanto, aqui, quando se vai ver, há de facto aqui muito pequeno pormenor que é relevante, não só, e que explica o contexto em que se verifica aqui a história dos bombeiros. Eu tomei nota aqui de vários apontamentos. Por exemplo, a presença dos centros republicanos, a presença do movimento republicano
E um dos aspectos desse movimento republicano está depois traduzido nos capítulos que dizem respeito não tanto propriamente à atuação dos bombeiros, com este título magnífico, porque não é só o problema da Fênix Renascida, na paz, no perigo, é um magnífico título. Portanto, é um magnífico título, não no livro, mas também, enfim, dos bombeiros do Bombarral. Mas há aqui também capítulos que cobrem outro tipo de atividades. Os republicanos, este período é igualmente um período muito relevante na influência no desporto popular. Nem todos os desportos são populares, chamemos assim. Então, não podemos falar do ténis como um desporto popular. Já não digo o golfe, porque praticamente em Portugal não tinha grande seguimento. Embora, claro, porque depois há sempre um certo pedantismo. As pessoas agora começam a aparecer coisas de golfe. Mas quais eram os desportos populares? Para além do atletismo, era o ciclismo. O ciclismo é muito relevante na história do desporto popular, na maioria desta zona do país, e o ciclismo é um desporto popular e que remete também para a ética dos bombeiros. É feito de esforço. E quem é que se esforça? Não são os meninos ricos. Eram os operários das fábricas. Eram pessoas... Todos os campeões de ciclismo em Portugal vêm do mundo ou fabril, ou do mundo rural, ou do mundo industrial no sentido lato. E, portanto, a história deste desporto é igualmente também a história da atuação dos bombeiros, não só no plano desportivo, que aqui vem com atividades recreativas e desportivas, e depois, mais adiante, também na parte das atividades culturais. Havia um concurso de misses, não sei se ainda há. Não sei se ainda há. Não tive resposta. Ainda há? Não, já não há concurso de misses. Mas havia concurso de misses, havia festas populares, com música e eventos especiais. E é igualmente interessante ver que fotografias, que nomes. Eu sou normalmente atento a esses aspectos, porque esses aspectos é que mostram numa história peculiar a história geral do país e as mudanças sociais do país. Há uma parte relevante que tem a ver com as sedes, portanto, quer a história da sede original, quer a nova sede, e isso, evidentemente, também é compreensível como um mecanismo de, não só de legitimação, mas de orgulho. Quer dizer, ter uma sede em associação com a autarquia, ser capaz de ter uma presença física no centro da cidade, onde os bombeiros podem treinar, podem fazer exercícios e onde estão localizados para poder responder rapidamente ao perigo e à dor. Já não me refiro aqui propriamente à paz, embora a classificação Soldados da Paz é um pouco ambígua, porque na realidade, mas pronto, compreende-se. Tem a ética militar, tem a ética de soldados, de sacrifício de soldados, e ao mesmo tempo não conduzem guerra nenhuma, e portanto são soldados da paz. Mas a guerra que eles conduzem é de facto contra a dor e contra o perigo. Por isso, saúdo os autores, o coletivo de autores, o registro, que é não só o registro da história da Associação de Bombeiros, mas também de uma parte importante da história de Bombarral, e significa que valia a pena fazer um esforço para levar este livro para fora de Bombarral. Há livrarias, quer no Porto, quer em Lisboa, onde era possível colocar alguns exemplares e eu penso que eles seriam vendidos. Enfim, não em grande quantidade, mas seriam vendidos. Portanto, nós estamos disponíveis a apoiar no que for preciso nesse trabalho, por uma razão, e com isto termino. Como sabem, eu neste momento ando aos papéis. Não faço outra coisa a andar aos papéis. Eu, se ganhasse ao peso dos sacos, estava milionário. Mas há um aspecto, e portanto não deito nada fora. Nós recolhemos tudo. Mas há um aspecto
na nossa atividade que também tem a ver com esta história. Se nos visitarem, e eu convido a todos a visitarem os armazéns, porque é uma experiência única em Portugal, são 6 km distante do maior arquivo privado da Europa, vão encontrar num dos armazéns um grande cartaz que diz: é o arquivo dos Césares e dos cozinheiros. Isto vem num poema de Bertolt Brecht, chamado As Perguntas de um Operário Letrado, em que as perguntas são sempre do mesmo tipo. Bom, a muralha da China é um grande monumento, mas quem é que o construiu? E o mecanismo é sempre o mesmo. E termina com a referência: César ganhou muitas batalhas, mas será que não tinha cozinheiro? Ou seja, remete para as pessoas comuns, cuja história e cuja memória, em muitos casos, não entra e é que em muitos casos não entra mesmo, porque é uma mistura de pedantismo e também nas teses universitárias e eu tenho sei disso por experiência própria, porque prestamos atenção. Nós temos, por exemplo, aqui o arquivo de um ferroviário, temos uma correspondência amorosa entre uma costureira e um empregado de escritório, com dados sobre a vida comum das pessoas. Temos polifarmácias, de farmácia do início do século, que são muito diferentes das farmácias atuais. Do papel do hipnotismo, por exemplo, quando não havia anestesia e outras coisas. Bom, e portanto damos atenção àquilo que se pode chamar metaforicamente a memória dos cozinheiros. E esse aspecto da memória popular tem muito a ver também com a atuação dos bombeiros. Os bombeiros são pessoas que, quando não estão a responder a uma emergência, a um fogo, estão a trabalhar. E não são propriamente aquelas pessoas de cima. Isso é uma metáfora. De baixo pode parecer pejorativo, mas é apenas para definir que há aqui diferenciações sociais relevantes e, portanto, isto é um aspecto a que nós damos muita importância, a vida das pessoas comuns, sobre o qual se sabe muito menos do que se imagina. E sabe-se muito menos porque não se escrevem livros sobre elas, porque os romances, mesmo os romances neorrealistas, deixam de lado muitos aspectos da vida comum e também porque essas pessoas, de um modo geral, não ficam na história. Este livro ajuda os bombeiros do Bombarral a ficarem na história, a história da sua terra e, em geral, na história de pessoas que se dedicam a um esforço coletivo, com risco, com perigo, com a testemunho da dor. O testemunho da dor é, em si próprio, também um valor. É fácil testemunhar a dor portanto, merecem não só esta memória e este livro, mas também o nosso reconhecimento, e é por isso que, para mim, é uma honra vir cá falar deste livro. Muito obrigado. Chamo agora a palco todos os autores que participaram na feitura do livro. Nuno Taborda Ferreira, Francisco Verge Costa, Luís de Matos Duarte, Joaquim Rodrigues dos Santos, arquiteto Rui Viola, já se encontrando no palco, Pandeirante Pedro Lourenço, o professor Alberto Caltiva e a doutora Doris Santos. Chamo também o designer Joaquim António Silva, responsável pela apresentação gráfica da obra. Todo o trabalho dos autores foi voluntário e a direção da associação não podia deixar de lhes agradecer publicamente, mesmo que de forma muito singela. A todos vão ser entregues medalhas comemorativas do centenário da nossa associação como forma de agradecimento pela sua colaboração na edição do livro. Chamava o Sr. Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Presidente da Assembleia Geral para procederem à entrega das medalhas, juntamente com o Sr. Presidente da Direção.
Uma salva de palmas, por favor. Convidamos a juntar-se aqui à frente o Dr. Pacheco Pereira, bem como representante da União Cultural e Recreativa do Bombarral, proprietário desta magnífica sala, vice-presidente António Tchau, e o representante do Círculo de Cultura Musical Bombarralense, maestro Hélio Leal, a quem também temos a honra de entregar a medalha comemorativa do Centenário dos Bombeiros. Só por referir que o saco é maior, porque leva também um livro para ficar nas respectivas instituições. Da associação ao nosso agradecimento, quer para o seu espetáculo, quer para a sua apresentação e também pela associação desta magnífica sala. Para encerrar a sessão, nós não tivemos a oportunidade de combinar antes, mas convidamos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bombarral, Dr. Ricardo Fernandes, a encerrar a sessão com uma breve intervenção. Breve não quer dizer que seja muito breve, está à vontade, está aqui na sua casa. Muito obrigado, Sr. Claudinho, por esta... Vai ser breve, mas vai ser, julgo eu, mais ou menos concisa e muito, digamos, focada exatamente numa situação que é exatamente o lançamento do livro. Não esquecer que o que estamos hoje aqui a comemorar, ou pelo menos a apresentar, melhor dizendo, é o livro dos 100 anos do centenário dos Bombeiros Voluntários de Bombarral, porque, sem dúvida nenhuma, que a grande comemoração também não vai demorar muito, mas vai ser no dia 5 de outubro próximo, e, portanto, aí sim será o centenário dos Bombeiros Voluntários. Eu gostaria de começar saudando todas e todos. Estou um bocadinho como o Dr. José Pacheco Pereira, que é a longa lista que tenho de apresentações e de saudações já foi feita e, portanto, eu gostaria mesmo de saudar todas e todos, obviamente sem esquecer absolutamente ninguém, e agradecendo, como é óbvio, à União Cultural e Recreativa por nos receber e também uma referência ao Círculo de Cultura Musical Bombarralense pela excelente performance que aqui nos apresentou com o seu corpo feminino, Vox Feminis. Todas as outras autoridades se sintam cumprimentadas, tenho a certeza que não serão, enfim, defraudadas com esta minha perda de tempo e, portanto, passaria um pouco à frente em relação a essa questão. E como também não queria, de alguma forma, fazer esquecer esta excelente, diria que, uma lição, uma conferência do Dr. José Pacheco Pereira, que agora mesmo nos dirigiu estas palavras e que tocam bastante com a sua eloquência, com a sua sabedoria, porque de facto muitas vezes eu pessoalmente gosto de pensar que tenho alguma cultura geral. A cultura geral é saber um pouco de tudo e muito de nada. Eu acho que no caso do Dr. José Pacheco Pereira é exatamente ao contrário. E portanto, muitos parabéns por esta lição que nos apresentou aqui, que nos deu e que de facto honra bem aquilo que é a sua presença semanal em nossas casas, porque este homem apareceu-nos já, não faço ideia, centenas ou milhares, nestes anos todos, já são milhares de vezes em nossa casa e sempre com um bom senso e um equilíbrio sobre todos os temas e acredito que certamente abordou todos os temas dos mais sensíveis, há alguns menos sensíveis, mas dos mais sensíveis que fazem com que de facto nos ponham a pensar. Como ele próprio disse, e anda aos papéis, eu vou-lhe dar papel para levar para essa grande organização efêmera, porque, como eu próprio disse, são 6 km
é muita coisa, 6 km, eu não faço ideia o que é, mas deve ser muita coisa, e sem combinarmos absolutamente nada, porque não tínhamos nada combinado. Tive o prazer de conhecer o Dr. José Pacheco Pereira aqui há uns anos atrás, mas não tínhamos combinado nada. E ele falou de dois temas que são muito caros. Um deles falou na Primeira Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, ou seja, a Grande Guerra. A Grande Guerra. A Grande Guerra fez parte de um dos objetivos que esta Câmara Municipal teve, que foi editar um livro exatamente evocando os bombarralenses na Primeira Guerra Mundial. E isto fez com que este exemplar, que continua e que está à disposição de quantas e quantos o queiram ainda ter e possuir, porque de facto invocar todos estes nomes, estão aqui netos de combatentes, estão aqui netos de soldados que combateram na Primeira Guerra Mundial, nessa nefasta batalha. E, portanto, sem combinarmos nada, está aqui. O outro assunto era também a questão do ciclismo, porque não faz muitos dias que acabámos a relançar, em parceria, obviamente, a Câmara Municipal com os Bombeiros Voluntários do Bom Barral, uma prova mítica que encerrava todos os anos o calendário nacional da Federação Portuguesa de Ciclismo, que eram as 12 voltas à Gafa. E, passado 20 anos, relançámos isto com grande relevo para o Bom Barral e para todas e todos que estiveram a assistir a essa excelente prova das elites e também o Sub-23. Não esquecer o Sub-23, que é muito importante, esta referência aos mais novos. E como bom barralense a correrem também nessa prova. E relançámos, exatamente 20 anos depois, essa prova do ciclismo. Portanto, Dr. José Pacheco Pereira, a questão dos bombardeos na Primeira Guerra. Depois, eu não me afasto porque senão depois ninguém me ouve, certamente. O Bom Barral e o seu Conselho, do Sr. Augusto José Ramos, que é uma reedição de um livro de 1936, de como era o Bom Barral nessa altura. E também mais duas publicações de diversos autores, Olhares sobre o Bom Barral, feita agora há muito pouco tempo, e Raízes de uma Identidade, também por Nuno Ferreira, que também se encontra ali, daquele lado. E, portanto, para além de alguns boletins municipais que aqui também irão, Dr. José Pacheco Pereira, tenho muito gosto. Dizer-vos apenas uma ou duas coisas, porque de facto se não caio em lugares comuns e não vale a pena, não é essa a intenção. É dizer-vos que realmente há poucas instituições que logram atingir este marco que é o centenário da sua existência. Estou a ver uma representante de outra grande instituição do nosso Conselho, estou a falar da Caixa Agrícola do Bom Barral, que também é centenária, aliás, até anterior ao próprio Conselho. E por falar em Conselho, há uma particularidade que muitos bombarralenses poderão não saber. Quando o Bom Barral foi levado a Conselho, em 1914, o Bom Barral era uma aldeia. E a aldeia se manteve durante vários anos, portanto foi sede de Conselho, sendo aldeia, apenas elevada em 1925 a vila. E, portanto, é um pormenor que eu acho que é delicioso, é caricato e não sei se será ímpar ou não no nosso país, não faço ideia, confesso. Mas que fomos sede de Conselho, sendo aldeia, isso fomos durante 11 anos. E, portanto, há mesmo poucas instituições que logram atingir este marco centenário da sua existência. E quando essa instituição tem um papel tão relevante na comunidade como a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, é toda a comunidade que celebra em reconhecimento pela dedicação, empenho e incontáveis missões em prol do próximo. Hoje é apresentado este livro, o centenário, oferecendo aos presentes e aos vindouros o tesouro da memória de 100 anos de trabalho de gerações de bombeiros, sendo certo que muitos livros seriam necessários para registrar tudo o que foi feito. Mas o maior agradecimento por cada um dos atos altruístas praticados está guardado no coração de quem, direta ou indiretamente, deles foi beneficiário. Esta é a realidade. Quem beneficia exatamente do trabalho direto dos bombeiros, sendo de facto o agradecimento sempre presente e eterno. Muito se poderia dizer sobre este século que o livro hoje apresentado nos oferecerá, mas permitam-me, e era aqui que eu gostava de, ter alguma diferenciação, salientar um pormenor que muito diz do espírito pioneiro desta associação. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bom Barral foi a primeira instituição do Conselho a valorizar verdadeiramente o papel da mulher bombarralense. Quando, numa das primeiras reuniões tomadas pela direção,
foi decidida a criação da Cruz Roxa, que reuniria 50 mulheres bombarlenses, liderada pela Sra. Dona Maria Emília Martins Coimbra. Este ato permite-nos não só conhecer os nomes de muitas senhoras que nos antecederam, mas igualmente perceber que o dinamismo associado à criação do Conselho do Bombarral não era exclusivo dos homens, mas também de muitas mulheres bombarlenses, e que a história não tem sabido fazer o devido ao reconhecimento, e que estamos cada vez mais, hoje em dia, mesmo cada vez mais, a lutar por essa igualdade de género. Muitos anos se passariam até que outras instituições públicas ou associativas viessem a ter esse reconhecimento. Um bom exemplo do espírito vanguardista e igualitário desta associação que merece ser sublinhado. À equipa que em boa hora também preparou esta edição, o nosso agradecimento pelo trabalho desenvolvido e pela memória que agora fica preservada e acessível a todas e todos. E a todas e a todos também agradeço estes minutos. Muito obrigado. Continuem a ter e a desfrutar desta magnífica edição deste livro, Os 100 Anos dos Nossos Bombeiros. Muito boa tarde a todas e a todos. Em nome da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bombarral, declaro esta sessão encerrada e informo que os autores estarão disponíveis no Salão Nobre do Teatro, no primeiro andar, para autografar os livros daqueles que o desejarem. Como todos nós nos conhecemos, aqui no meio pequeno, podemos autografar depois também, portanto não é preciso ir toda a gente lá. Usando uma tradição republicana, eu nesta altura apetece-me dizer, e vou dizer, longa vida aos bombeiros do Bombarral, que vivam os nossos bombeiros na paz, no perigo e na dor. Vivam os bombeiros! E a RTVN e a Popular TV acompanharam então a apresentação do livro comemorativo do centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral, intitulado Na Paz, na Dor, na Paz, no Perigo e na Dor, 100 anos dos Bombeiros Voluntários do Bombarral, que decorreu então no Teatro Eduardo Brazão, no Bombarral. Da minha parte é tudo. Tenha um excelente domingo.